E eu tenho meditado sobre isso, e de alguma forma nós estamos partilhando um testemunho de vida, seja com uma fé madura ou não, seja com um testemunho íntegro ou não, fiel ou não, mas nós estamos sempre partilhando desse testemunho. E eu gostaria de ler com vocês esse texto da Epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2. Diz assim: Tiago, meio irmão de Jesus, então escrevendo, diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa, que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez a Ti, Senhor, nos metemos e pedimos que o Senhor nos revele aquilo que é do Teu coração para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor assim nos faça submisso, Pai, mas também desejosos de conhecer os mistérios, Pai, aquilo que é grandioso e excelente, a qual a Tua palavra nos instiga, nos direciona a que venhamos a descobrir e a vivenciar em Cristo Jesus. Desde já peço que haja paz nos corações, Pai, que tudo aquilo que possa perturbar ou retirar, Senhor, dos corações o que é semeado, que o Senhor assim intervenha, frustre e impeça, Senhor, todo e qualquer mover do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de que a gente pudesse pôr ali e que a gente lesse mais uma vez, se vocês não se importarem, de lerem comigo esse versículo. Pode ser? Então vamos lá. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Perfeito. Então hoje nós vamos falar a respeito de partilhar uma fé madura. E a respeito dessa epístola de Tiago, né, esses dias estava a Ellen, o Renato e o Heitor lá em casa, e a gente estava relembrando aí acerca da epístola de Tiago, que quase que não foi, não é que não foi, né? Houve questionamentos para inserir a epístola de Tiago nos livros que compõem a palavra de Deus. E justamente porque não tem o nome de Jesus escrito na epístola. Mas vê como que é, né? O tempo todo, Tiago, ele admoesta para uma vivência justamente dos ensinamentos de Jesus. E eu fico pensando que somente alguém inspirado pelo Espírito Santo poderia condensar num único versículo coisas tão grandes, tão grandiosas. Nesse versículo que nós acabamos de ler aqui,
o autor, ele resume ali que a partir de Jesus temos uma vida eterna e uma esperança de vida eterna com Deus a partir de Jesus. Ele enfatiza o ensino de Jesus acerca das provações e das lutas e também nos instiga a conhecermos aquilo que de sobrenatural que é o amor de Deus e amarmos o Senhor. Ele nos instiga a nos enchermos desse amor, a revelar esse amor, a vivenciar esse amor. E isso está totalmente ligado ao que nós vamos ver aqui hoje. Porque partilhar uma fé madura, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o que significa isso? Será que eu sou maduro o suficiente na fé? Você já se perguntou isso? Não sei quanto tempo você está na igreja, ou você estuda a palavra de Deus, ou que você está de fato firme com o Senhor, sem vacilar, mas será que você consegue dizer, será que eu tenho uma fé madura? Será que eu tenho dado um testemunho de vida de um crente maduro, de alguém íntegro no Senhor? Pois bem, eu vou dizer para vocês o seguinte, amados, que lutas e provações não são privilégios de alguns, né? O mal, a dor, as dificuldades, elas são para todas as pessoas. Uns mais, outros menos, cada um tem uma cruz a carregar. Mas é fato também que existem não só provações, mas existem tentações. E eu gostaria de, antes de qualquer coisa, falar acerca do que é provação, do que é tentação e do que é uma disciplina. Sei que alguns de vocês, ou muitos até já sabem disso. E também acredito que muitos não devem saber. Mas mais importante do que eu saber o que é uma provação, ou do que é uma tentação, ou de o que é uma disciplina, é a gente conseguir discernir no momento em que a gente está vivendo o que de fato está acontecendo. Se nós estamos passando por provação, se nós estamos sendo tentados, ou se nós estamos em disciplina. A palavra de Deus fala aqui, que no verso 13, que nós não lemos, né? Mas ele diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu gostaria de começar por essa parte, porque para mim é a mais fácil da gente identificar. Se aqui fala que Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado pelo mal, então eu consigo entender, à luz da própria Escritura, que a origem da tentação ela vem diretamente das trevas. Com que propósito, eu pergunto? Matar, roubar ou destruir. Ou seja, perverter os valores, vir com injustiça, com crueldade sobre os filhos de Deus, sobre as pessoas, mas com esses três propósitos: matar, roubar e destruir. Principalmente os propósitos e os planos de Deus para a vida das pessoas e principalmente da igreja, que é a luz do mundo. Então eu digo assim, no capítulo 4 de Tiago vai falar ali sobre sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente precisa discernir o seguinte: eu estou passando por um momento de turbulência na minha vida, seja uma enfermidade, seja um problema conjugal, seja uma questão civil, eu não sei, pode até ser espiritual, mas você precisa orar e discernir do Senhor o que se passa. Se é uma tentação, você já sabe como agir, você busca o Senhor, você se consagra, você se submete ao Senhor e repreende o inimigo, combate em oração, né? Se veste da armadura do Senhor e a gente continua marchando. Agora, existe um viés no que nós acabamos de ler aqui, no que se refere à provação. Porque aqui diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado. Então nós temos uma prova que pode nos aprovar ou nos reprovar. O povo de Deus aconteceu a mesma coisa, só que eu quero começar primeiro pela reprova. Porque quando o povo de Deus é reprovado, ele vai cair automaticamente numa disciplina.
E a disciplina de Deus, ela não é assim, ó, um castigo, tá? Não é um castigo porque Deus quer te castigo, não. A gente não pode esquecer que existem leis estabelecidas no universo. E o mesmo vale até mesmo para a vida civil nessa terra. Existem leis que regulamentam as ações. Às vezes não são alinhadas à palavra de Deus, mas estão valendo sobre as nossas vidas. Quando a gente é reprovado, essa disciplina de Deus, que já está estabelecida no universo, ela é uma disciplina em amor. E ela visa justamente restaurar valores e reestabelecer o caráter, o qual não foi feito quando houve a prova, quando você foi reprovado. Eu poderia, numa linguagem mais amena, dizer que a disciplina, do ponto de vista bíblico, também é nada mais, nada menos que uma consequência. O povo foi admoestado pelos profetas: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para o Senhor. Não deu, então, exílio, cativeiro, vamos restaurar 1/3 dessas pessoas para retornar para Deus. O mesmo acontece na sociedade. Se você pegar o seu carro e sair em altíssima velocidade e você atropelar uma pessoa, você vai responder criminalmente por esse delito. E isso não é um castigo. Você vai dizer, que castigo sobre a minha vida. Não, isso é uma consequência. É uma consequência, porque você sabe, está todo mundo dizendo, não corra, né? Vá devagar, não ultrapasse aqui. Estou perdendo a minha carteira. Poxa, mas você tomou 21 multas, acho que é um castigo. Não, é uma consequência. E a gente que pega a estrada, como eu, sabe como é. Às vezes é até bem fácil. Tem trechos que, para mim, se estiver chovendo ou com sol, com um caminhão, se eu estiver sozinho, eu ando a 80, porque eu sei que em 3 momentos diferentes eu vou encontrar barreira policial. Então, não dá. Tem coisas que a gente precisa aprender. Agora, o centro da nossa palavra, eu gostaria de chamar a atenção para essa parte, seria a respeito das provações. O qual no verso 1 diz assim: irmãos, considerem, o verso 2, irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O texto é bem claro com relação a propósitos, a objetivos espirituais. Por isso que eu digo que a provação é algo que ocorre nas nossas vidas, são lutas, são desafios, mas com o consentimento de Deus para as nossas vidas, justamente para estabelecer o caráter, justamente para restaurar essa imagem que foi perdida no Éden, a imagem e semelhança do Criador, e fortalecer a nossa vida para que nós sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Quem estava sábado passado, não esse o outro, que eu trouxe uma palavra aqui para os jovens a respeito de ser íntegro também, testemunhei da minha vida, a respeito da gente ter os nossos muros espirituais nos protegendo. Eu citei a respeito da imoralidade, do quão difícil é viver na terra. E não é só porque nesse tempo que a gente vive existe uma apologia, porque sempre foi assim. E eu citei José. Eu disse, gente, o cara era jovem, o cara foi para o Egito sozinho, abandonado, com todos os motivos. Mas aí eu pergunto, ele se corrompeu? Não. Ele foi aprovado. Ele saiu da prova aprovado e com mérito. E aí eu pergunto para vocês, aqui quando diz assim, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, está justamente nos instigando a essa parte do versículo que fala o amor de Deus. Porque a gente canta aqui, Deus do impossível, o meu Deus é maior que os meus problemas.
né? Quando a lua escurecer, às vezes eu fico pensando nisso da forma literal e eu chego a estremecer, porque vai acontecer. E eu não sei como é que você vai se posicionar diante disso, se você vai conseguir cantar essa música ou viver essas palavras de uma maneira assim. Eu me questiono bastante. Mas o fato é que a provação, ela vem para transformar o caráter, ela vem para estabelecer valores, para amadurecer a fé. E é interessante dizer que Tiago, quando escreve as 12 tribos dispersas, na maioria judeus, e aí você tem aquela figura do judeu acostumado a se justificar dizendo: temos Abraão por nosso pai, ou ainda somos o povo escolhido de Deus. Aí você pega esse povo que de fato se rendeu ao Senhor Jesus, mas que um tempo depois agora está passando diversas provações. Imagina como que deve ser na mente, no coração dessas pessoas o sentimento de injustiça ou de abandono. Como que seria a crise da fé dessas pessoas? Quando a gente lê um texto assim, e a gente está num período assim de bonança, é difícil até você conseguir meditar entendendo o sofrimento em que o texto foi escrito, porque a gente está tão bem aqui no Brasil, tá tudo beleza. O fato é que qualquer crise já nos faz murmurar ou balança a nossa estabilidade, a nossa convicção em Deus. Às vezes nem precisa muita coisa para a gente se sentir ingrato, se perceber mal agradecido. Agora, Tiago escreve a judeus nessa condição. E sabe o que é curioso? Eu não sei se isso que eu estudei lá, ou estava no texto, é um fato histórico, não está na palavra de Deus, tá? Mas fala que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele não creu em Jesus durante o ministério de Jesus Cristo. Ele só foi crer em Jesus como Messias. Ele até acreditava que era um apóstolo, um homem de Deus e tal, mas não como o Redentor, o Salvador da humanidade. E daí eu penso, puxa vida, era o próprio irmão de Jesus, né? Não sei se isso é verdade ou não. E isso não desabona em nada. Nem a palavra, nem o ministério de Jesus e nem o ministério do próprio Tiago. Agora eu fico pensando, ninguém mais indicado a escrever aos judeus nessa circunstância do que alguém que era judeu, viu Jesus, ouviu Jesus e só foi crer em Jesus depois da cruz. Aí a pessoa chega com autoridade e diz assim: ó, vocês sabem qual é a minha posição, eu no entanto estou dizendo para vocês, vivam na prática os ensinamentos que o Senhor ordenou. O livro de Tiago é tido como o livro de Provérbios, a epístola de Tiago é tida como o livro de Provérbios do Novo Testamento por muitos, porque ele está o tempo inteiro dizendo: vivam, pratiquem, façam, obedeçam os ensinamentos de Jesus. É um livro prático. É proibida a acepção de pessoas. Façam isso, não façam isso. Não é assim? O domínio sobre a língua, ou seja, exerçam, vivam o domínio sobre a língua. Orem com fé, peçam com fé, façam, vivam com fé. Partilhem uma fé madura, ou seja, perseverem na provação. A palavra de hoje ela é, de certa forma, simples, mas também muito desafiadora. Porque eu não sei qual é a situação da sua vida. Talvez seja uma situação financeira, conjugal, não sei. Agora, na prática, não é tão simples você saber assim, ó, o que eu tô aqui nessa situação por quê? Será que eu reprovei na aprovação e agora estou em disciplina? Será que o que está acontecendo comigo é uma mera tentação que vem para me desestabilizar mesmo? Ou será que a situação que eu estou vivendo é algo que Deus está permitindo para que haja uma edificação na minha vida, uma edificação na minha família, um tratamento no meu coração? Aí começa a se dividir a coisa. Porque não dá simplesmente para a gente dizer, reclamar ou ficar insatisfeito. É necessário agir com
maturidade, é necessário agir com essa sabedoria que o texto diz, se alguém tiver, peça para o Senhor, ore para Deus, Ele vai te revelar o que é que precisa ser feito. O que não dá é para acontecer aqui. O verso 8 diz assim, pois tal pessoa tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Isso não dá para ser. Isso não é coerente com os filhos de Deus. Isso não é para a nossa vida. Quando eu estava estudando ali acerca desse versículo de feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando se fala ali, persevera, lá no original o texto não é persevera, é suporta. E aí a gente já começa a pensar, olha, suportar. O que você entende como suportar? Feliz é o homem que suporta na aprovação. E aí eu comecei a meditar, e Deus ministrou no meu coração acerca de algumas coisas. Às vezes a gente pode até cair num equívoco, como eu vejo às vezes pessoas falando, e até de certa forma soa quase como uma justificativa. Vou usar um exemplo, eu vejo às vezes pessoas de muita idade, olha, nós passamos 50, 60 anos casados, nunca nos separamos. Que bênção! Mas se você for olhar para a vida, ou às vezes o homem está falando, ou a mulher está falando assim, e o cônjuge do lado está frustrado, naquela assim, mas não é bem assim, porque eu tive que aguentar muita coisa. E você vai olhar na realidade, o casamento já faliu, só não se separaram porque não assinaram os papéis. Só não se separaram porque na época mais antiga era um vexame você se separar. Mas a verdade é que houve uma falência de casamento, houve uma falência, houve uma reprova nessa aprovação. E houve uma reprova, não é porque um caso específico, mas é justamente por falta da grandeza desse conhecimento que Tiago colocou aqui. Nós só podemos vencer e ultrapassar essa barreira do impossível se nós desfrutarmos e aprendermos o que significa o amor de Deus. E o amor de Deus é aquilo que o homem não pode dar. O amor de Deus é aquilo que vem do próprio Deus e é para ser derramado entre as pessoas e também colocado no altar para a glória do próprio Senhor. Quando a gente fala em suportar, a gente está falando em permanecer, em perseverar, em não sair do caminho que é Jesus. Mas de que adianta você, por exemplo, dizer que está casado 50 ou 60 anos se você não é feliz, se você não ama o seu cônjuge? Se nos seus olhos a gente pode ver uma dor, ao invés de ver o brilho, a alegria da vida de um casamento abundante. E eu estou falando essas palavras, não sei da vida de vocês, não é minha pretensão falar nada, nem indicar nada, mas é compartilhar com vocês algo profundo, porque Deus, Ele é vida. Deus, Ele prometeu essa vida com abundância. E eu acredito que nós possamos viver isso ainda aqui nessa terra, mas não na nossa própria carne, desfrutando dessa experiência espiritual que somente em Deus nós podemos encontrar. Então, eu quero dizer para vocês assim, antes de encerrar, eu quero dizer para vocês assim, o texto está falando aqui, de aquele que persevera ou que suporta na provação, que recebe a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, aos que amam o Senhor de fato, aos que o servem, aos que o obedecem com alegria e com amor e com zelo. E quando nós estávamos, eu até vim no gabinete falar com o pastor Enéas sobre os termos do grego lá, que eu não domino muito, apanhando, né? Mas ali fala que a primeira definição que tinha era ficar, é aquele que fica, ou seja, é aquele que não sai do caminho. Tá certo? No primeiro momento a gente tem que resistir. Agora, tinha uma outra definição que dizia assim, olha, é aquele que suporta pacificamente maltratos. É somente alguém cheio do amor de Deus e vivendo no milagre pode conseguir isso. E daí eu fiquei pensando, nossa, mas num primeiro momento parece tão estranho, né? Porque você diz assim, então Deus vai dar a coroa da vida só para aqueles que o amam dessa forma? Eu não sei.
Mas eu aprendi uma coisa nessa vinda ao gabinete que se refere ao texto de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, que é quando Jesus vem, depois da ressurreição, falar com Pedro. Pedro, que tinha dito que estaria pronto para ser preso e condenado com Jesus, mas que negou o Cristo 3 vezes. E com aquele olhar de amor de Jesus, como nós cantamos aqui, tanto amor em teu olhar, ele chorou amargamente com aquilo, e Cristo então, depois de ressuscitar, vem falar com Pedro, e ele diz assim: Pedro, você me ama. E o termo lá tem a raiz ágape. São os 3 amores: filéu, ágape e eros. Vamos usar esses 3 como... Para quem não sabe, acho que é importante falar aqui, ágape é o amor que vem de Deus, que é esse amor aqui que o Senhor está falando. Filéu é um amor fraterno, de pai para filho, entre irmãos, e eros de paixão, homem e mulher e tal. Agora, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, você me ama? Ele pergunta: você me ama com a palavra ágape? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E ele diz: sim, eu te amo com a palavra filéu. Ágape e filéu. Foi expressivamente em quantidades, podemos assim colocar. Jesus insiste na fala e diz: Pedro, você me ama, ágape? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, filéu. Por fim, o que eu não sabia desse texto, o pastor me disse. Ele disse assim: Gessé, quando Jesus diz agora, então, pela 3ª vez, ele diz: Pedro, você me ama? Ele pergunta então: você me ama, filéu? Como quem diz assim: só isso? Eu esperava mais. E Pedro então se entristece, mas responde: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas que eu te amo, filéu, fraternamente. Eu vou dizer para vocês que eu vejo Pedro como um grande cara, sabe? Eu não vejo, negou a Cristo, eu vejo um ministério tremendo. E eu vejo isso porque o Espírito Santo assim o empoderou para fazer. E eu não acho que um amor fraterno ou amor filéu seja algo a ser desprezado. Eu acho que é um sentimento muito nobre que você sente pelo seu filho, pelos irmãos. É uma bênção, é nobre. O ser humano é egoísta. Se chegar num patamar desse aqui é algo bom. Agora, quando Tiago condensa num só versículo essas coisas grandes e excelentes, ele está nos instigando a conhecermos esse sobrenatural, desse amor ágape que se encontra no Senhor. Ele está dizendo assim, se depositem em Deus para vocês darem esse passo a mais, para que não hajam barreiras, para que se rompa isso. E isso serve também para a vida em abundância nessa terra. O casamento que hoje está falido, ele pode ser restaurado justamente quando você experimenta esse amor ágape, e você só vai encontrar no Senhor. O relacionamento com os irmãos, com familiares, o perdão, querem uma coisa sobrenatural e tremenda, é o perdão de Jesus, é o perdão em Cristo Jesus. Isso é um milagre. Para mim isso é um milagre tão grande quanto um braço ser refeito, quanto uma pessoa, um paralítico andar. Olha, é só quem já perdoou alguém para saber qual é a luta. Então assim, olha, eu acredito que esse amor só é encontrado em Deus, e Deus concede para os seus filhos. Eu os instigo nessa noite a meditar nessa palavra, a que durante essa semana vocês orem, pedindo ao Senhor assim, onde é que nós nos encontramos, porque o que nós demonstramos ou vivemos é justamente a fé que nós partilhamos. E o meu intento aqui, não é nem um pouco em saber se você é, que espiritual na fé você é, ou que miserável você. Não. O meu intento aqui é partilhar com os irmãos aquilo que Deus, no meu particular, lá vem trabalhando no meu coração, porque eu vejo que a luta, a gente está no meio dessas provações e lutas, tentações e disciplina, mas a gente precisa ter essa maturidade para discernir com sabedoria e então nos posicionarmos no Senhor
com essa estratégia. E o principal é viver mesmo esse sobrenatural. Tem aquela música que fala assim: e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós. Então eu penso que essa vida com abundância que nós temos de partilhar, de viver e de evidenciar na fé que a gente professa. O Ministério de Louvor pode vir à frente. Eu gostaria de orar com os irmãos mais uma vez. Baixe sua cabeça. Pai, não é fácil vir aqui, Senhor, e falar de coisas maiores do que eu. Mas eu sei que o Senhor fala aos corações da forma que cada um pode entender, Pai. Diante do Senhor está a nossa vida, está o nosso coração, estão as nossas falências e também estão, Senhor, as dificuldades, as provações que nos cercam. Livra-nos, Deus, de sairmos reprovados da provação. Livra-nos de sairmos equivocados, achando que estamos aprovados e não estamos, Pai. Livra-nos, Deus, de nos iludirmos achando que somos boas pessoas, pois o Senhor é digno do nosso melhor, Pai. Um amor filéu, Senhor, é algo nobre, mas o Senhor é digno demais. E nós não temos esse a mais em nós para dar ao Senhor. Nós só podemos fazer isso se o Senhor, pela sua misericórdia, nos conceder a graça, Senhor, de experimentar esse amor divino que vem do Teu trono, Senhor. Esse amor profundo, Pai, esse amor que nos desprende das coisas, que nos desprende até mesmo da nossa própria vontade, Deus. A Tua palavra é tão categórica quando diz que aquele que amar a sua própria vida mais do que o Senhor não é digno do Senhor. Então livra-nos, Deus, de estarmos equivocados, secos ou falidos. Que o Senhor assim nos permita, Deus, vivermos esse amor grandioso. Isso que eu não tenho palavras aqui, Deus, para exemplificar, mas que eu desejo viver junto dos meus irmãos, Senhor, como uma igreja verdadeira, bíblica, Senhor, uma igreja que manifesta o Teu reino porque é vista como um só em Jesus Cristo, como um corpo, Senhor, vivo para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Bem, irmãos, falar do amor de Deus e saber que nós temos um chamado de suportar com perseverança as provações. Nós só conseguimos fazer isso olhando para lá, para o alto, a partir desse amor de Deus. Eu amo falar sobre o amor de Deus, amo mesmo, porque quando você consegue discernir isso que o Gessé falou, dos 3 amores, de perseverar nesse propósito de Deus de restauração de toda a humanidade, aí você consegue enxergar tudo o que Deus sente por nós e o quanto nós somos limitados nesse amor. E é por isso que Jesus tem que transformar o nosso coração. Em nenhuma parte do Novo Testamento você vai ver o amor de Deus sendo falado como filéu, porque o amor dele é o amor ágape. Se Deus fala que ele te ama ágape. Ele não te ama filéu. Ele te ama por completo. É só assim que a gente consegue entender como as coisas podem ser restauradas na nossa vida. Porque o amor de Deus, ele está acima de qualquer coisa que a gente possa conhecer nesse mundo. Então, meus irmãos, meditem nessa palavra, porque na provação você não vai experimentar um amor filéu, você vai conhecer o amor ágape de Deus, se você suportar com perseverança no meio da provação. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Quero agradecer a presença de todos, que essa semana você possa ter experiências com esse amor ágape de Deus. E aí sim, você vai poder experimentar a coisa mais sublime que você pode experimentar nessa terra. Lá no céu, nós vamos experimentar, vamos ver, vamos andar com Cristo, mas como Gessé falou, ainda hoje você pode experimentar toda a abundância que Cristo tem de vida para você. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco de diversas formas. Nos abençoe durante essa semana, Senhor, para que possamos viver esse amor ágape. Nós sabemos que, Senhor, muitas vezes declaramos um amor ao Senhor, mas é apenas filéu, como Pedro. Mas o Senhor nunca desiste de nós, como não desistiu de Pedro. O Senhor sempre dizia para ele, eu disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou te ajudar a amar ágape. Que o Senhor nos ajude a não só experimentar o amor de Deus, o amor ágape, para que possamos suportar as nossas aflições, as nossas provações, vencer as tentações, porque amamos ao Senhor com o amor de Deus, mas também, Senhor, que nós possamos aprender a amar e a servir ao Senhor, servir uns aos outros com esse amor ágape. E tudo isso só é possível se nos achegarmos à tua cruz. Nos leva até esse lugar, Pai. É isso que oramos, confiando, Pai, no teu amor, confiando na graça de Jesus Cristo e na consolação do teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Abraçe o seu irmão. Lembre de estar orando por nós, não só pela viagem, mas que o Senhor nos ministre lá aquilo que Ele quiser. Até a semana que vem, em nome de Jesus.